Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Isis Viana, na Rádio Tropical Web Brasil, no programa A Sua Voz no Rio, de Vitor Hugo. Gente, nosso querido Vitor Hugo hoje não vai poder estar aqui. Ele esteve numa agenda em Brasília com o deputado federal Gutenberg Reis para buscar recursos para o nosso município. Chegou ontem cansado, já chegou trabalhando e por conta de uma agenda de rua não vai poder chegar a tempo aqui. Mas semana que vem ele está aqui com a gente, tá? Nós hoje temos um convidado super ilustre, tá? Luiz Eduardo Carneiro, um grande comerciante do centro da cidade, tá bom, gente? Que eu tenho o maior orgulho de apresentar para vocês já, mas por enquanto vamos escutar um jazz. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos, gente. E com muito prazer apresento a vocês o Luiz Eduardo Carneiro, formado em Relações Internacionais e em Marketing e Propaganda, MBA em Comércio Exterior pela FGV, formado em Relações Internacionais, comerciante desde os 20 anos, trabalhou com lojas de confecção dos anos 80 e 90 e dono de restaurante desde 2012 até 2023 no centro do Rio de Janeiro. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Isis. Tudo bem? Como é que estamos? Boa noite. Conta isso aí, a sua formação, como é que foi? Então, assim, a minha história aqui com o centro da cidade, ela é antiga. Até porque minha família é comerciante aqui há muito tempo, né? A parte do meu pai tinha uma perfumaria que se chamava Perfumaria Carneiro, que era uma perfumaria muito grande na década, acho que ela foi inaugurada na década de 30, desde 1930. Aonde ficava? No centro da cidade inteira. Aquele prédio icônico da esquina da Ouvidor com a Rio Branco, que tem aquela estátua egípcia lá, era uma perfumaria Carneiro. Na Ouvidor tinha mais duas. Na Gonçalves Dias, onde eu tinha um restaurante, era uma confeitaria Colombo, era uma perfumaria Carneiro. Tinha uma outra aqui na Cinelândia, pertinho do Câmara dos Vereadores, acho que no centro tinha umas 8 ou 9. E tinha também no Lido, na Praça do Lido, em Copacabana, tinha na Praça General, na General Osório, Ipanema. Essas todas eu peguei. Peguei a da Sans Penha também. Então é uma família de comerciantes aí que há 100 anos. Desde o meu avô, meu pai e meu tio continuaram, e acabou que eu e meu irmão entramos pro comércio também cedo. Ao mesmo tempo que a gente entrou na faculdade... Seguiu o rumo da família, né? O ramo da família. A verdade é que começamos... O rumo e o ramo, né? O rumo e o ramo. A verdade é que eu acho que eu fiz faculdade, acho que foi em 83 que eu entrei para Federal.
E 2 anos estudando economia lá na verdade eu entrei para economia, e depois eu não me formei, mas eu fiquei uns 2 anos na economia na URCA, que é um lugar espetacular, a UFRJ, ali em frente ao IAT. É um lugar histórico, lindo. Meu avô, por parte de mãe, tinha se formado ali, ele chamava-se Universidade do Brasil, era medicina ali. Era um lugar espetacular. Tudo, infelizmente, muito degradado, né, como as coisas públicas do Brasil, né, se encontram, né, a dificuldade de arrumar fonte de financiamento e de se encaixar os custos das coisas. Mas é um prédio histórico maravilhoso, a UFRJ ali. É um dos primeiros prédios neoclássicos, se não me engano, do Brasil. Se não for o primeiro, agora não me lembro exato. É esse mesma universidade que há pouco tempo saiu no jornal sobre uma festinha de pular grade? Foi ali atrás é o Canecão. O Canecão fica dentro da área. Aquela área toda que vai da frente do iate, aquele quarteirão gigante, que vai até o Rio Sul, tudo pertence ao Mas tem essa história mesmo de tradição de pular grade? Acho que teve uma bagunça que hora que tá fechada, eu li por alto no jornal. Mas é lindo, ali é um lugar lindo. Infelizmente pegou fogo uns anos atrás, não sei se vocês lembram, uma das capelas que tem ali, toda histórica, dentro da faculdade. Enfim, tava uma gambiarra, aquelas coisas, né? Uhum. É muito triste a gente ver o patrimônio, principalmente no centro da cidade, que em grande parte eles eram passados para a UFRJ, como aquele na esquina, onde tem o Campo de Santana, esquina descendo a Carioca, aquele que vai ser tombado para desabar, que é um prédio lindo de esquina. Agora não me lembro o que chegou a ser ali da UFRJ, depois saiu, tá para um passo de desabar, um prédio espetacular. Só um momento, Luiz. Gente, para quem está chegando agora, que está ouvindo aqui o programa, o Luiz Eduardo também faz parte de um grupo do centro da cidade que luta pelo centro histórico, tá? Que já a gente vai tocar nesse assunto. É só para vocês ficarem com água na boca. Continua, Luiz, então, desculpa. Por isso que eu conheço tanto a história aqui do centro e, enfim, por vir aqui a vida inteira e o patrimônio histórico. O centro não é apenas o centro do Rio de Janeiro, é o centro do Brasil. A República e o Império nasceu aqui. Quando D. João veio em 1808, que abriu os portos, desembarcou ali na Praça 15. D. Pedro I casou ali na Antiga Sé, aquela igreja maravilhosa que está reformada ali na Praça 15. D. Pedro II, ali tem muita história essa igreja. D. Pedro II casou ali, foi coroada ali, Dona Maria I, enfim. Todas os marcos temporais da história brasileira estão aqui no centro da cidade. E em grande parte por causa disso, há uns anos atrás, teve um evento na Sedurp, ali na Sacadura Cabral, de quando eles já estavam pensando em lançar o Reviver. E eu, por acaso, eu li e fui, por conta própria. E no final, quem estava fazendo a apresentação, se não me engano, acho que era o Fajardo, eu pedi a palavra. Foi um pouco difícil de me darem, mas eu acabei insistindo, peguei a palavra e falei um monte de coisa do que eu achava que tinha que ser feito para retomar o protagonismo do centro da cidade. Explica para o público, Luiz, quem é o Fajardo? O Aston Fajardo era o secretário de urbanismo, se eu não me engano, do Eduardo Paes. E acho que um dos que criaram o Reviver, ou um dos principais organizadores do projeto Reviver do centro da cidade. Ele é um bom urbanista, ele é um bom arquiteto, é um estudioso, é um cara que gosta muito da história das cidades, das urbes, né? E, enfim, e aí nesse momento eu vim me procurar logo depois a Maria Isabel, do Palácio Ferramentas, que depois me apresentou a Fabíola, da Malon, As Galegas. E aí nós criamos um grupo, é uma coisa engraçada. Isso mais ou menos quando? Um pouco antes da epidemia, não sei que ano foi, sei lá, 18 talvez? 2018? Ou então já tinha acabado a pandemia, não sei, elas sabem melhor do que eu. Aí você já era comerciante no centro? Eu comecei desde 86, 87. Aí você tinha comércio aonde? Tinha ali na Gonçalves Dias mesmo, a gente teve loja ali muito tempo, era loja de confecção de roupa. Eu ainda tinha era confecção de roupa. Durante um bom tempo, durante uns 20 anos eu trabalhei com roupa. Tinha uma confecção em cima, tinha uma fábrica lá na Penha. Era que tipos de roupa? Fazia um pouco de tudo pro cara que trabalha, né? E uma roupa pra mulher. Uniformes? Também. Não, o cara que trabalha, quem tá arrumado, calça social, camisa social, era uma coisa mais formalzinha.
E pra mulher também, tá? E a roupa do moleque que tem que trabalhar no centro tem que estar arrumada. Falar em roupa social, gente. Hoje nós estamos aqui também, Vinícius Rios, assessor do vereador Vitor Hugo, presidente do MDB comunitário e responsável por receber as demandas que vocês me enviam aqui. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo aqui no A Sua Voz no Rio. Boa noite, Isis. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes da rádio. Tá elegante, hein, Vinícius? Obrigado. São 6 horas. Eu vim aqui para conversar, que a Isis mandou, né, o brief, sobre um confeiteiro. Então eu falei, eu vou aprender alguma coisa de doce. Estou tendo uma aula de história, né? Da história do centro. Isso me fascina, porque eu sou assessor do vereador Vitor Hugo e antes de ser assessor dele, eu trabalhei no centro da cidade, na subprefeitura do centro, quando era na Constituição. Sim. Não sei se ainda está lá, mas era lá. E a gente teve um trabalho com farjado e tudo mais. Foi que ano? Eu trabalhei de 2013 a 2016 na subprefeitura do centro. Sim. Depois trabalhei na Vila Olímpica da Gamboa, fui coordenador do 17 a 18. Depois trabalhei na Casa Civil e depois com o vereador Fernando Willian e hoje com o vereador Vitor Hugo, que assim, para mim, é um dos melhores que eu já Mas o trabalhei. Vinícius não chegou a me conhecer nessa época, Não. senão ele não seria tão meu amigo, porque eu sou chata, né? Não, a gente atendia. Como eu sou oriundo de comunidade, vivo lá ainda, a gente tem essa coisa de atender todo mundo. Claro. Porque a reclamação, eu aprendi isso, né? A reclamação é que vai fazer a gente abrir o olho para aquilo que a gente não estava vendo. Claro. Porque se ninguém reclamar, como é que a gente sabe se está bom ou está ruim? É o termômetro, né? Eu acho que a prefeitura, ela peca, e a gente reclama disso há um bom tempo, quando ela vem com uma obra pronta sem ouvir os moradores. Antes de fazer a obra, antes do engenheiro se trancar numa sala, por que não chama o morador para saber o que ele realmente quer? Isso é uma das grandes reclamações aqui da população do centro, Eu sabe, acho Vinícius? que é isso. O Luiz Eduardo é uma voz aqui para te falar melhor do que eu sobre isso, né? Aí, quando a gente se conheceu esse grupo, a gente formou esse grupo, né, e depois montamos o polo das confeitarias tradicionais, que entrou a Confeitaria Colombo, a Confeitaria Manon, a Confeitaria Itajaí. Todas têm 90 anos, 110 anos. Então, são os comerciantes mais antigos. E o engraçado é que... Gerações, né, de comerciantes. Todo mundo já na segunda geração de comerciantes aqui. Mas o engraçado é que a gente trabalha tanto, quem é dono, né? Sem hora para trabalhar, 12 horas, 10, 12 horas a vida inteira, sem sábado, sem domingo, sem nada, que eu nunca tive tempo de conhecer a confeitaria Colombo, que fica na porta em frente, nem o meu vizinho, que a gente está sempre entrando com ele. A crise uniu todo mundo. Eu passei a conhecer. Aí passei a conhecer o pessoal da Manon, A crise que você fala é a pandemia. A pandemia. A crise uniu todo mundo. E aí, Alguma coisa a pandemia serviu. Exatamente. E aí, qual foi a proposta quando a gente criou o grupo? Que eu falei desde o começo, não é para reclamar, porque reclamar todo mundo reclama, é ser propositivo. É chegar e falar, olha, o problema é esse, mas olha, a gente tem aqui uma solução que a gente já vai entregar, a gente acha que isso e isso é a solução para isso. Esse outro problema aqui, a gente tem uma proposta boa, vamos chamar uns experts dessa área, vamos ouvir o que eles dizem para a gente buscar uma outra solução. Então, desde o começo, a proposta do grupo foi sempre essa, chegar lá com as demandas e dizer, olha, a solução, a crise de segurança, a gente quer que faça isso. Olha, o problema de estar tudo vazio, está tudo esvaziado, é acertar o PGV, sabe? Luiz, você citou a Maria Isabel, citou a Fabíola. Explica para o público. O Jorge, Terra, que também é do grupo. O Cláudio, que é da Confeitaria Itajaí, que tem 80 e poucos anos. Vamos com calma, senão o público vai ficar perdido. Vamos primeiro. Explica quem é a Maria Isabel. A Maria Isabel é a herdeira da família do Palácio das Ferramentas, que é uma das... É a princesa do palácio. É um dos comércios mais antigos do centro, que sobreviveu aí nos últimos 40, 50 anos. É uma potência, né? É uma empresa excelente e ela está ali à frente desde que essa situação se colocou para todo mundo, né? E a Fabíola? A Fabíola também é herdeira e a dona da Confeitaria Manon. Que fica onde? Fica ali no final do ouvidor, chegando no Largo de São Francisco. E que ficou famosa, muito mais famosa do que já era, agora que ela saiu naquele filme Ainda Estou Aqui. Ah, sim, o famoso filme Ainda Estou Aqui. É isso aí.
No Dia dos Pais saiu, acho que o filho, né? Do personagem na capa da revista. Sim. Aí vamos lá, e Jorge... E o Jorge é do Nossa Terra. Ele tem loja aqui no Saara, tem na construção do lado de onde era que você trabalhava ali na sua prefeitura. O prédio exatamente do lado. Você conhece essa loja, Vinícius? Tinha um hotel e tem uma loja. É essa loja. É do lado do hotel. Isso. Que é a sua prefeitura, o hotel e a loja. É isso aí. Conhece essa loja? Isso. Sim, de móveis. Trabalhei ali, eu cuidava de toda essa área do centro também. Ah, tá. A loja de muitos móveis de Minas, muita coisa do Brasil. Ah, então ele deve ter conhecido já o Jorge, né? As lojas de som também que tem ali em frente. Isso. Então o centro sempre teve essa característica de quando você quer alguma coisa, o que você fazia? Você vai no centro, que eu acho. É uma rua como ali República do Líbano, com as coisas todas de eletrônicas, né? De som. Ou era a Rua da Carioca, com tudo quanto era coisa de música, de violão, tamborim, era, né? Ou você queria coisas de construção, era Buenos Aires, onde está o Palácio de Ferramentas, tinha um mundo lotado. E na Freicaneca também. A Freicaneca. Então você sempre... A Freicaneca era o shopping da construção. Sim, você tinha sempre os polos. A Freicaneca no final, aquela parte de madeira toda, né? É. Grandes madeireiras, né? Então você tinha sempre esses polos todos. E o centro tem uma coisa que poucos lugares no mundo têm. Você tem a confluência de todos os sistemas de deslocamento. O metrô, o trem, você tem um aeroporto dentro do centro, isso é um ativo inacreditável. O aeroporto está aqui dentro. Você pega o VLT, em 3 minutos você está com a rodinha. Todos os modais, né? Você tem a barca. Tem até a bicicleta, né? A patinete. E agora o VLT. Então, bicicleta, é um pecado, depois do gasto que o poder público fez em 200 anos de infraestrutura, em tudo, está na situação que se encontra ainda essa parte do centro mais histórico aqui, esse miolo, que ainda está muito lenta a retomada. Então, todas as demandas do nosso grupo para que o poder público olhe com um pouquinho mais de carinho e um pouquinho mais de, vamos dizer, aceitar um pouco mais a opinião de quem está aqui há 60, 70 anos, do que é viável, né? Não estamos querendo pedir um impossível, mas se você pensar bem, não tem sentido. Você sabe que tudo... Eu sou ruim porque eu começo a contar uma coisa, eu começo lá de 1500 e passo 3 horas... Você contextualiza. Eu conto a história toda. Então eu vou ter que ir para os melhores momentos, né? Tudo isso aqui, toda essa... a cidade veio andando. Fique à vontade que você vai ter que voltar novamente aqui no programa. A cidade veio andando, naturalmente, né? Era Praça 11, depois foi para ali para o centro, aí São Cristóvão era a parte mais... Era o bairro Imperial, né? Caminhou para Catete, caminhou para o Flamengo, caminhou para Botafogo, depois quando abriu o túnel novo, Copacabana explodiu, no começo do século, 1900 e pouquinho, né? Foi andando até chegar, agora não estão no fim. A cidade está acabando agora, porque a Barra está sendo toda ocupada, e aqui o Recreio dos Bandeirantes, e acabou ali, porque dali para lá é Grumari e é parque, espero que fique eternamente parque, que a gente nunca aceite que a especulação engula aquilo ali. Que é a salvação do Rio, né? Essa dádiva divina a gente que a precisa gente do tem. oásis, o Rio é uma dádiva divina, mas a gente não pode destruir tudo. A gente tem que manter essas ilhas, né, de vegetação, de tudo. E a deterioração do centro, ela aconteceu, ela já vem degradando há 50 anos, desde que o JK botou para Brasília, a gente perdeu demais, porque era a capital, durante 200 anos, né? Então, até hoje não foi tudo para lá, porque você continua tendo aqui no centro da cidade o BNDES é aqui, a Petrobras é aqui, a Agência Nacional de Petróleo é aqui, 2 prédios da Eletrobras é aqui. As estatais. As estatais todas ainda estão aqui, você tem o Ministério do Trabalho, você tem... Então, o centro da cidade é muito dependente do funcionalismo público federal, lógico estadual e municipal também, mas do federal também, que é muito bem remunerado. Essas seriam as potencialidades. Sim, tá tudo aqui. Você não vai tirar esse prédio aqui do lado da Petrobras, você não vai deslocar para outro lugar, né? Que tá em obra. Então, o que aconteceu? Nos últimos anos, agora, o Leblon passou a ser o lugar mais valorizado do Rio. Ipanema, Leblon, já voltando. Então, como é que você pode vender um imóvel no Leblon custando 20 milhões e o cara tá com um PTU e uns impostos mais baixos? E o centro, que valia uma fortuna, que teve uma
queda brutal em 8 anos dos valores, continua tendo... Está desvalorizado, né? Está desvalorizado, porque ele era mais os impostos continuam lá no alto. Então tem que haver uma revisão do Plano Geral de Valores, do PGV, que é o que acaba impactando no IPTU, mesmo que tenha, a gente sabe que tem centenas de imóveis no centro da cidade que são das irmandades, que não pagam, que tem isenções fiscais, né? Mas você precisa, se você tem prédios que você vai ali, o Depaoli vazio, a Avenida Central vazio, o antigo Caixa Econômica ali na Largo da Carioca vazio. Luiz, explica para os ouvintes o que é a PGV. É o plano... Planta Genérica de Valores. E que no final vai dar o valor venal, né? Você tem aqueles cálculos todos que dá o valor venal do imóvel e os impostos incidem sobre IPTU, ITBI. ITBI. Então, tem que haver uma mudança disso porque está desproporcional. E é isso que está elevando o valor do IPTU. Em tudo. E o que acontece? Você vê andares inteiros ainda, nós estamos em 2025, já estamos chegando em 2026. A pandemia já passou, né? Nós estamos voltando, né, o gráfico, né? Agora, você tem andares e andares inteiros que o cara não consegue nem pagar o IPTU. Então, tá na hora, já passou da hora do poder público, tem que dar uma isenção total, tem que mexer nisso tudo, porque senão você não retoma. Você sabe, Luiz, que assim, como morador aqui da região, né, eu escuto muitos moradores, porque aqui na região a gente tem moradores que são ao mesmo tempo comerciantes, né? Sim. Até iria vir hoje o Joel, um abraço, Joel, vai ele virar na próxima semana, que é morador e comerciante. E falando que gostariam de trazer o seu negócio aqui para o centro, mas estão achando o valor dos aluguéis muito alto. Então, no caso, o valor do IPTU influencia no valor dos aluguéis também, né? Acaba fazendo com que esses tem gente que imóveis... está alugando andares inteiros por nada, só para o cara pagar o IPTU. Ou seja, quem que passou a ser realmente o dono da propriedade privada? O Estado. Porque o cara senta lá no 500 metros de escritório, só paga o IPTU que vai para a prefeitura e o cara que é o dono do imóvel não recebeu nada. Quer dizer, ninguém está querendo dizer que é culpa de fulano ou de Beltrano. A coisa aconteceu, o Covid juntou com o home office, juntou com a digitalização, a gente sabe, ninguém está querendo dizer que a culpa é de A, B ou C, é um fato, a gente tem que aceitar o fato. A Covid, no mundo inteiro, os downtowns, os centros das cidades sofrem, todos os lugares, São Francisco até hoje está sofrendo, partes de Nova York até a gente, partes de São Paulo, mas o que a gente tem que ver? Quais são as soluções que funcionaram nesses locais? Por que não copiar? Qual é o problema de você copiar o que está dando certo? Você falou sobre os aluguéis muito baratos. Eu tenho um amigo nessa situação. Ele herdou, né, do pai várias salas comerciais aqui no centro, né? Inclusive na 13 de maio. E ele virou para mim e ele falou assim: Isis, eu estou alugando a sala, uma sala enorme, muito boa, por R$100 em troca do cara pagar o IPTU. Pagar o IPTU não, em troca do cara pagar o condomínio e o IPTU. É isso aí, em troca de pagar o condomínio e o IPTU. Aí gente, sabe... Então, essa revisão de 2018 que foi feita pelo Crivella, ela ajudou ou piorou? Não, ela piorou. Foi quando eles subiram os valores todos aqui, se eu não me engano. Não tenho certeza. Fez por metragem, não foi? Por drone, nem veio no local. Eles fizeram um reajuste, eu acho que ele fez até um favor, o prefeito, que ele fez antes e acabou que... Ou então foi o prefeito que fez, eu não me lembro direito. Foi o Eduardo Paz que fez no último, aí entra o Crivella, ele já tinha feito esse reajuste. Não, foi o Crivella. Foi o Crivella. Como é que foi isso? Explica. Eu não me lembro exato, isso aí eu não vou dizer, tem que se informar, não é difícil, é pegar o Google. Eu acho que, se eu não me engano, ele deu isenção para alguns imóveis, até uma metragem, acho que até 30 metros quadrados, e aí acabou resultando no aumento de outros imóveis, do IPTU de outros imóveis, principalmente os comerciais. Por localidade e metragem. Isso. Aí, alguns foi feito por drone. Não foi até o local para saber. Algumas isenções foi dada por força política, alguns vereadores exigiram a minha área, meu local vai ser isento.
E outros é porque o local realmente era de alto risco, então tiveram as isenções. No centro não teve. Quem gritou mais conseguiu, né? Isso. E o centro acabou segurando o abacaxi. Eu acho que tem que ser muito prático nessas coisas, né? Não vamos ficar falando sobre águas passadas. O problema surgiu, qual é a solução? É isso. Bom, aconteceu já. Você quer um exemplo? Bom, o que o Tarcísio está fazendo lá em São Paulo? Ele não está propondo de levar 25 mil funcionários públicos de São Paulo, não limpou lá a Cracolândia, não está ajeitando tudo, não fez um concurso, vai botar 25 mil funcionários. Imagina, vão fazer uma área gigante, vai ter um negócio de 3, 4, 5 bilhões que eles vão construir, vão concentrar todos os funcionários públicos que estavam pulverizados na cidade. Você tem dúvida que em 5, 10 anos aquela área vai estar... Lógico, vai ser todo mundo recebendo salário, descendo para comer, comprando numa padaria, comprando roupa. Quer dizer, você faz girar a roda da economia. Aqui a gente tem dezenas de imóveis que estão ociosos. Até essa ideia de trazer o FRJ ali para aquele prédio do Ministério da Fazenda, gigante ali na 1ª de março, acho ótimo, porque vai trazer vida para ali. Aquele prédio é gigantesco, tudo aquilo ali foi construído na época do Getúlio. Tudo é muito grande. É gigante. O do trabalho é gigante, o da Ministério da Fazenda ali é um espetáculo. Olha, para mim devia ser vendido ali para ser um cassino, porque ali dava um cassino perfeito. Aquele hall é coisa de nível de é impressionante. Já entrei lá, já falei isso. Eu já entreguei urna ali. É enorme. É muito daria grande. para fazer um mega cassino, um hotel de 5 mil quartos. Se eu não me engano, tem uma proposta de fazer um restaurante ali. Pô, mas ali dá para fazer uns 200. É um negócio gigantesco. É uma construção enorme, linda, e que a prefeitura, não sei se vocês estão lembrados, fez aquele estacionamento subterrâneo todo ali na frente da 1ª de março. Tem tudo estacionado. Lembra que eles fizeram antes da eleição? Está tudo preparado. Então já tem uma estrutura boa, né, para acomodar o povo. Então, das várias sugestões que a gente deu para melhorar aqui, tem várias simples. Olha, uma não é nem minha, é do próprio Fajardo. Tem que ser justo, que eu lembro que foi a ideia de fazer o estacionamento aqui no sábado e domingo, liberar o estacionamento todo o centro da cidade, fica vazio. Então você tem que trazer o público, bota o cara com aquele boletim de 2, 3 reais, organizado, nada de flanelinha, tudo organizado. O cara ainda gera emprego, né? Gera emprego, gera... Aí, ó, lá para a comunidade, olha... É ótimo. Você movimenta todo mundo, vai entupir um monte de gente que vai vir para fazer compras no Saara, fazer compras, os teatros do centro. E você tem que botar o quê para melhorar? Junto a segurança. Luiz Eduardo, olha, na próxima vez que você vier aqui com o Vitor Hugo, você propõe isso para ele, fazer essa propostas que é a segunda, para gerar emprego para o povo. Eu tenho mãe de aluno que precisa trabalhar. O Vinícius tem o pessoal da comunidade para empregar. Pensa para mim, qual a dificuldade? Zero. Movimento do centro. Vai movimentar no sábado, no domingo. Só precisa ter segurança. Você vai botar segurança. Isso aí a gente tem o nosso querido Major Laureano do Lapa Presente. Pois é, essa tropa toda. Olha, o Rio não aceita mais prefeitura e governo de estado Valagão de dia. Não conversar. Discutir política, cada um não tem problema nenhum. Mas as coisas. Um paulista não faz isso. São Paulo, sim, eles saem no tapa. Mas tudo que é favorável para São Paulo, eles fazem disso. Porque é trabalho. Carioca tem que perder esse ranço horroroso que a gente tem aqui. Essa guerra só prejudica. Só prejudica todo mundo, sabe? É irreal. Você quer ver outra coisa simplesa de fazer que quer melhorar muito? Que é trazer o turismo e tudo? O VLT termina no Santos Dumont. Isso. Na frente do Santos Dumont. É só esticar ele pela beirada ali do Parque do Flamengo. Uma parada no MAN. Parada MAN... Turístico, né? Parada MAN e Pracinhas. Bota o nome lá do Monumento das Pracinhas. E a parada final na Glória. Na Marina da Glória. Você vai lotar fim de semana, que aqueles restaurantes vão bombar, todos. Vai ser um negócio sensacional. E você casa junto com aquela outra sugestão que eu tinha dado. O passe de fim de semana. Você fazer um passe, tanto um passe família, quanto um passe que você compra, que vale o dia inteiro, para você pegar o VLT quantas vezes quiser no sábado. E Luiz, o aeroporto é um shopping. Claro, pensa bem, você vem, sua esposa e 2 filhos. Cada vez que você for andar é 4, não sei quanto, 4,70. Então deu 9 vezes 4, deu 18, 20 pratas. Você foi para lá 20, mais 20. Você vai gastar 60, mais que você veio, vamos dizer que você veio de metrô ou de algum lugar. Você vai gastar uma fortuna.
Qualquer lugar do mundo faz isso. Um passe pelo fim de semana e você anda quantas vezes você quiser durante um belo passeio. Aí você faz, além disso, faz um passe também dos museus. Então o cara faz um pacote para a família. Aí você... É isso que é assim que você vai trazer gente e renda. O cara vai se alimentar, lógico, vai comprar coisas. Com o filho, aí ele pegou o VLT, foi lá na roda gigante, faz uns valores que um passe dos museus que você possa ir em todos os museus, você entendeu? Vai no Museu Nacional de Belas Artes, vai estar pronto, aí você vai no mar, você vai no Museu do Amanhã, você tem Aqua Rio, você pode fazer um pacote. Precisa passar o dia inteiro no Rio. O dia inteiro na cidade, com os filhos. Aí sentou para comer, foi na Colombo, para tomar um chá da tarde, foi na Manon, comeu uma torrada Petrópolis, foi na Itajaí. Você está entendendo? Você volta a movimentar o seu. A prefeitura não perde nada, porque volta imposto. Não tem perda nisso. Agora me fala, qual é o custo de investimento para a prefeitura para fazer isso? Mínimo. O VLT está andando vazio no fim de semana, você vai encher, ele já está andando. Ele vai ter que andar, não tem jeito. Não tem jeito. Não muda o gasto dele. São ideias simples e que funcionaram. Eu tinha dado a ideia já há muito tempo, e tinha botado nos grupos do WhatsApp, de que era obrigatório você fazer ali onde é o Albamar, refazer aquilo ali, botava para iniciativa privada. Os grandes grupos de shopping center são aqui do Rio. BR Malls é do Rio, que é o maior do Brasil, Ankara e Vanhoé. A gente conhece, tem acesso a todos eles. Ou seja, quem for fazer ali construir onde tem um Albamar, refazer ali um shopping de restaurantes e tudo mais. Parece que já sei que eu já vi alguém que pegou a ideia e chegou. Acho ótimo, não precisa ter minha marca registrada não. Mas é excelente. Pode falar com o vereador e fazer um projeto de lei sobre o passe no fim de semana. Por que não? Ou uma indicação legislativa, talvez. Qual é a dificuldade? Qual vai ser o custo de fazer isso? É uma boa ideia. Sábado, domingo, o cara vai vir com a família, o cara da Zona Norte, tudo que o centro é um pulo para vir aqui, o cara vai vir aqui, vai passar, aí vai no Aqua Rio, vai no Museu da Marinha, aí você vai no MAN, aí o MAN fica na outra ponta, ele pega o VLT, além dele ter o passe dos museus, ele tem o passe do VLT, ele vai com os moleques, tudo conhecer o MAN, que nunca foi, e pode almoçar lá na Marina da Glória, ou fazer um passeio de barco. Se o Rio está tendo uma explosão de turismo, que está tendo mesmo, né? Parece que esse ano está quase 50% a mais do que nos últimos anos, e é o melhor de todos os anos. As razões são sempre mais ou menos as mesmas, né? Ficou barato para os argentinos e para a América do Sul, eles invadem aqui. Pô, você tem um aeroporto aqui dentro, você tem tudo, e agora, você imagina daqui a uns anos, quando todos esses prédios que estão sendo construídos de estúdios e double suites, que eu até estava conversando com ela, essa explosão de construção aqui, que em grande parte é pelo Reviver, mérito do Reviver. A bola dentro a gente elogia, bola fora a gente fala, olha, tem que melhorar, mas o que foi feito bom, a gente tem que elogiar, não tem que ficar falando mal do que foi bom. Você imagina que a explosão turística, e isso vai ser o renascimento do centro. Fora isso, né, eu bato, a gente fez um roadshow, eu e meu irmão, durante uns 3 anos, sobre o hub de inovação. Existe alguma, vamos dizer assim, acho que uma confusão, talvez, na visão da prefeitura, de que o hub de inovação, obrigatoriamente ele tem que ser lá no Porto Maravilha. O Porto Maravilha já é um sucesso, porque você construir do zero é muito mais barato. Isso é óbvio, qualquer dono de construtora vai explicar isso para vocês. O retrofit ele é caro, né? Nos locais que dá para fazer ele é mais fácil, mas você construir do zero, né, é muito mais simples e muito mais barato. E já é um sucesso de moradia. Essas pessoas todas que vão morar ali no Porto, ali que a Cury está, 18 prédios, 20 e poucas mil pessoas, que coisa melhor do que o cara poder vir trabalhar aqui no centro, tendo emprego aqui de bicicleta, de VLT, de tudo. Quer dizer, essa retomada do centro já está ocorrendo. O problema é que quem está nesse miolo aqui, que somos nós, os comerciantes antigos, já está com a água por aqui há 6 anos. Está sufocado há 6 anos. Aí merece também um refresco, né? Ele precisa de um refresco fiscal e ele precisa de uma coisa que foi prometida durante 5 anos seguidos e até hoje não teve. Ele precisa de uma ajuda financeira. Não é possível que vocês não deem, que o poder público não entenda que pela excepcionalidade que houve na pandemia mundial,
tem que haver uma facilidade financeira para quem está estabelecido. Eles estão dando facilidade para quem está chegando, mas o cara que está aqui há 40 anos apanhando e que está apanhando há 6 anos depois do Covid, ele não está dando ajuda nenhuma. Aí não é justo, né? É injusto. Você vê o patrimônio de pessoas que estão aqui há gerações esvaindo. Volta àquele assunto que a gente falou. Quem está aqui não é ouvido. Parece que os antigos, né, os nativos daqui estão sendo trocados por novos, né? Pois é. Não tem problema nenhum. Esse movimento de gente nova é ótimo, é excelente. Claro, isso que está né? acontecendo. Mas acho que seria justo quem sobreviveu esse tempo todo, esse maremoto, uma ajuda financeira a fundo perdido. Que eles prometeram e não deram a fundo perdido. É como se fizesse assim, ô Vinícius, como fizeram com os indígenas, né? Sai fora vocês que agora vem gente nova. Não é bem assim a história, né? Porque foi um convite aí. Sim. Mas, vamos dizer assim, olha, vocês que são antigos, não interessa pra gente, a gente quer os novos e vamos extinguindo. O prefeito já? Olha, a gente citou com todos os secretários, com ele ainda não. Ele corre do centro, né? Ele corre do povo do centro. Tivemos com o Guerrante, tivemos na época com o Pedro Paulo, tivemos com a Secretaria de Inovação, com o Fajardo, várias reuniões. A gente mostrou como aconteceu no mundo inteiro, porque o Hub de Inovação, qual é a solução para o centro da cidade? Assim, eu que estou aqui há 40 anos, a minha família está aqui há 100 anos, sei lá, 90 anos. Sendo realista, o mundo mudou. É um fato. O home office, eu não acredito que ele vai continuar do jeito que está. Ele vai passar a ser uma vez por semana, ou de 10 em 10 dias, né? Porque acaba tendo as empresas necessidade de estar trocando informação entre os funcionários. Não querer as pessoas dizerem que nem todo mundo trabalha em TI e que pode fazer tudo online nas Ilhas Maldivas, né? Debaixo do cookie. Isso é maravilhoso. Mas nem todo mundo pode. E você sabe que tem uma coisa super interessante sobre inovação, eles que são craques de inovação, diz que o cara quando construiu a Apple, em Cupertino, o Steve Jobs, aquele disco voador gigante, né? Que é o centro da tecnologia do mundo, é aquilo ali, né? Ele diz que, não sei se é verdade ou não, mas a história que se conta é que quando ele estava olhando lá o projeto, o cara estava, não, eu quero ver onde você vai botar o banheiro. E os caras falaram, o que tem a ver com o banheiro? Não, porque o banheiro é importantíssimo, porque é a hora que as pessoas se encontram no café e no banheiro. Porque senão você trabalha aqui, ele trabalha aqui no computador o dia inteiro, o outro cara está na outra sala, e você nem conversa com o cara nunca, porque está cada um estanque. Então esse momento de troca é onde surge a inovação, é onde surgem as novas ideias, é o cara que é craque na imagem, com você que é um craque de não sei o quê, com ela que entende de educação. Aí você senta, toma um café, aí surgem as ideias. Querendo ou não querendo, a relação humana ainda é muito importante. Não, a inovação é feita assim. Então, por isso que todas essas empresas, né, Google, que você via, era aquele estilo com bola, todo mundo de short, de tênis, oposto. Um clima mais descontraído. Porque o que importava era gerava criatividade. Da criatividade. Aquilo aumentava a produtividade, o cara queria estar ali o dia inteiro. E a gente mostrando como foi feito o Hub de Inovação, né? Meu irmão está no BNDES há uns 20 anos e ele ficou à frente de boa parte do BNDES nesses fundos que foram criados, etc. E a gente conversando, eu conversando com eles, e por um acaso, um grande amigo meu, um colombiano, ligando, falando com ele, falou, pô, meu irmão é o cara de Medellín, vou fazer um call. Eu peguei e falei com o cara que criou o Hub de Inovação de Medellín. Eu mesmo sentava, ficamos 2 horas conversando com ele. Medellín, que era a terra do Pablo Escobar, que era, né? Medellín reverteu tudo. Medellín, eu lembro muito do Alexandre Ramage, que ele falava muito de Medellín em relação à segurança. Cara, Medellín é a virada de mesa mais espetacular que existe. É uma cidade hoje em dia espetacular. Ela resolveu grande parte dos problemas de violência. É um lugar que tem inovação pra caramba, cresceu, enriqueceu. Então é possível fazer. Aqui um dos quesitos que falam é sobre a questão da segurança mas por conta da questão do grande número de população em situação de rua, né? Então, a gente tem que ser também então são vários de furto de celular. Claro, são vários pontos para você recuperar, né? A gente está falando a âncora. Qual é a âncora? É a inovação, é trazer as empresas de inovação, porque pensa bem, eu tô velho, mas quem é a garotada, eles, nove,
hoje em dia quer morar aqui no centro, num estúdio, num double suite desses que estão sendo lançados, é a turma nova, eles de 30 e pouco que são fera em tudo que é digital, e o cara não quer nem ter carro, é tudo Uber, é Uber de bicicleta, é Uber de não sei o que, ninguém quer possuir. Ele é o cliente número 1 pro centro da cidade. E se tiver as grandes empresas de inovação, a gente quando descer agora aqui, eu sei que tem um movimento legal aqui no Senado. Então, é cool, né? Então, essa a saída para cá. As empresas antigas, a indústria antiga, ela não existe mais. As indústrias de tecnologia virem para cá, serem atraídas para cá? Claro, e você não pode... O que acontece? Inclusive, uma das minhas falas, está gravada aí há uns 4, 5 anos, que eu falava, olha, eu não consigo entender como que o Rio, que tem o IME, o IMPA, a FGV, o IBMEC, a PUC, a UFRJ, a UF, a UERJ, o COPEAD, que é o Centro de... a Colégio Naval, o IME, o Centro de Inteligência Brasileira está todo aqui e de costas, cada um numa ponta. A gente não consegue alinhavar. Integrar, né? Então, nas primeiras falas no dia aqui, né, que eu falei lá na Você falou onde? Na CEDUR, eu sempre falei isso. Não é possível que a gente não consiga fazer um conselho, né? E aí a gente, né, já conversou várias vezes no Cindy Lojas, sempre ajudou muito a gente, o Aldo, na Associação Comercial, quando eu e a Isabel estávamos de presidência aqui da renovação do centro. Gente, só um momento. Gente, Aldo é o presidente do Cindy Lojas, tá? O Aldo é uma pessoa maravilhosa. Sempre. Um grande beijo, seu Aldo, ó, com coração. Sempre abriu as portas pra gente. Nós fizemos várias reuniões lá com vereadores, chamamos os gerentes públicos para fazer essa apresentação de como que funcionou. A gente não precisa inventar nada, é copiar e melhorar o que já foi feito. Então, o caso emblemático é Recife. Né? Eu não quero me alongar aqui na história de Recife, mas começou com um aporte capital do Estado. Na verdade era a CELP, que foi o Jarbas Vasconcelos, lá no ano 2000, ele vendeu a CELP. Pegou aquela grana que seriam uns 200 milhões e aplicou ali, eram 4, 5 professores da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. Você imagina, lá tem uma só, UFPE. Aqui nós temos, eu te falei, 10 dos melhores think tanks do Brasil, né? do centro da inteligência brasileira. E eles criaram aquela Caesar School, César, que é ligada à TI, e com o aporte desse capital, eles recuperaram aquela ilha de Recife antigo. Começaram ali, num ponto específico. Porque não adianta você espalhar, você precisa ter uma certa concentração para depois aquilo for expandindo. Né? Se você bota por mais... Você tem um modelo e depois... Sim, se você botar um lá no final, lá perto da rodoviária, e um outro ali no passeio público, é longe. Eu já peguei, já cronometrei de VLT para falar. Falei, olha só, deu 25 minutos, não dá para o cara ir tudo. É um perto longe. Então você tem que concentrar em um lugar. Então, se a crise criou uma vacância gigantesca aqui no centro, como eu te falei ali, o prédio da CEF está inteiro vazio e retrofitado, o antigo Caixa Econômica ali na... O que pode ser melhor do que aquele prédio com aqueles 2 andares que tem 2 teatros ali, era Centro Cultural do Correios, do Correios não, da Caixa Econômica, gigante, aquele prédio retrofitado lá sem nada. Então, fazer um centro de tecnologia? Tinha que puxar tudo aqui para essa parte que está vazio. É exatamente como eles fizeram. E tem um edifício central que poderia, né, impulsionar as vendas do edifício central também, né? Então, para isso tem que diminuir os impostos. Para isso tem que diminuir os impostos. Olha, exatamente. Qual é a grande âncora? É a trazer a inovação hub. Aí a gente tem todas os melhores instituições de tecnologia que tem. É COPEAD, COP da UFRJ, que está lá no fundão. Por exemplo, é outra sugestão para botar aí para o federador. Largo de São Francisco. Né? Você tem ali no Largo de São Francisco, que é um lugar lindo, espetacular. Tem que ser renovado aquilo ali. Você tem ali o UFRJ. Só que o UFRJ ali, e eu estudei na UFRJ na URC, que era economia e administração, não me lembro se era psicologia que tem ali. Ali parece que é antropologia e mais uma coisa assim, sociologia ou filosofia, ali. Podia incluir história e trabalhava no centro. Desculpa, tem que tirar dali isso. Ali, sabe o que foi durante 230 anos ali? Ali foi a primeira escola politécnica de engenharia, o Exército. Quando o Dom João chegou aqui, eles fizeram a escola de engenharia ali para fazer as fortificações. A primeira escola de engenharia é ali.
Só saiu dali no auge da ditadura, que a ditadura tirou e botou lá, acho que quando tinham criado o Fundão, foi lá pro Fundão, onde é a Politécnica e Engenharia, e depois veio essa parte social para ali. Então, sugestão, você tem essa área maravilhosa na URCA, que é um espetáculo, um lugar lindo de se estudar, tudo arborizado, maravilhoso, ótimo lugar para filosofia, antropologia, sociologia. Leva para lá também, já que o Canecão já foi um acordo que foi feito, e eles vão construir, parece que 2 prédios é a troca que vai fazer. A pena, né? Não, vai ser um espetáculo o novo Canecão. O Canecão ter fechado. Pô, mas o que tá vindo aí é espetáculo. É o quê? Um empreendimento? É privado. Você vai vender também? Não, é privado, eles vão fazer. O projeto é espetacular, vai ter um museu, vai ter tudo. Ah, tá. E eles vão, em contrapartida, eles vão construir. Demorou 10 anos para resolver esse imbróglio, né? Foi uma bobagem, 10 ou 15 anos. Gente, eu perguntei se o Luiz ia vender, porque o Luiz está vendendo aí uns apartamentos aí no centro. Quem quiser comprar, procura o Luiz Eduardo. Então, pensa comigo aqui. Então, se você traz, o que o UFRJ deveria fazer? A gente reformava aquele prédio todo, arrumava uma empresa privada, essas grandes aí, as maiores de software do Brasil, garanto que eles bancam consertar aquele prédio todo. Você ainda tem da Largo de São Francisco, que tem ali São Francisco. Bota um negócio de TI, inteligência artificial, tecnologia de informação, que é onde vai ter um emprego. E a galera que está ali fazendo a antropologia, sociologia, vai estudar na URCA, que é maravilhoso. É espetacular, dá para fazer ali uma relocação. Uma relocação, já é da UFRJ, tem lá, concentra ali, um lugar espetacular, mais bonito do que ali no centro. E você traz... Mas tem espaço para acomodar esse povo todo lá na URCA? É enorme. Eles vão construir 2 prédios para... Quem está construindo o Canecão vai construir 1 ou 2 prédios que vão ser para a universidade, a contrapartida lá, para não sei o quê. Tem solução para tudo. Olha, quando o Rio era o Rio, e tinha gente do nível do Lacerda e tudo mais tomando conta aqui, mesmo quem era, dizem que o Lacerda era um cara, né, super agressivo, falando, era um enfático. Dizem que foi o maior orador que já se viu na Câmara, diz que ele era um negócio assim de derrubar trem, era um impressionante ele como orador. Mas na hora que todas as coisas que eram favoráveis ao Rio, todo mundo se unia. Então o cara pegava, quando construíram, por exemplo, o aterro do Flamengo, pegaram as melhores. O Burle Marx era comunista, não tem problema nenhum, quem é o número 1, quem é o craque? Vamos conversar. Trouxe o Burle Marx, trouxe a Lota, é a história maravilhosa, né? A história do aterro do Flamengo, da Lota Macedo Soares. Quer dizer, o Rio sempre conseguiu fazer isso, sentar na mesa. Pô, quem é o craque aqui de online? É ele? Pô, vamos chamar ele. Não interessa se ele é vascaíno, eu sou flamenguista. Nessa hora, tem que sentar todo mundo, não é para melhorar as coisas aqui. Então, a gente sempre teve capacidade de aglutinar e chamar os melhores. É isso que sempre fez a grandeza do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi o farol do Brasil. São Paulo é a máquina e tudo mais, mas o Rio sempre foi o farol. Sempre lançou tudo, né? A Petrobras. É uma cidade mundial, o Rio de Janeiro, né? Sim, não tem dúvida. E cada vez vai ser mais. Falta pouca coisa para a gente unir os pontos e resolver a situação disso aqui. Não é difícil, tá tudo ao alcance. Você é carioca, Luiz? Sou, da Gema. Nasci carioca da Gema. Então, por isso esse amor todo, né? Luiz montou um plano de recuperação do centro da cidade. Eu já dei essa sugestão. Estacionamento, recuperação fiscal e segurança. Então, o que é a âncora? A gente tem que ter uma âncora para recuperar. É o hub digital, é o hub de inovação digital. Né? A gente sabe como fazer, a gente se propôs a trazer o cara do Silicon Valley, o cara que criou o Silicon Valley, lá onde sei lá, a Apple, sei lá, a Google, são tudo. Qual o nome dele? Ele, agora de cabeça eu não me lembro, mas é o cara que projetou. Quem vai trazer? O meu irmão, estava em conversa. Seu irmão, qual o nome do seu irmão? Carlos Augusto. Carlos Augusto, olha, um beijo, olha. Nós estamos confiantes aí na sua missão, nós estávamos em contato com eles, entendeu? Que tivemos 2 reuniões na época com a Secretaria de Inovação aqui da Prefeitura, ali na própria Sacadura Cabral. Tudo isso a gente expôs com o Paulo e a Paulo, nós explicamos tudo que está acontecendo no Brasil. Pô, o Rio não pode sempre ficar por último. Como é que Recife, aí a gente comprova lá, Recife em 20 anos, hoje em dia recuperaram aquela área toda que estava degradada, fatura 4 bilhões por ano, 40, 50 mil empregos de altíssimo nível, a Oracle está lá, as grandes empresas estão lá. Essa Caesar que foi criada com esses 4, 5 professores da UFPE,
todo ano ganha como uma das melhores escolas do Brasil, um espetacular, está criando a mão de obra para as empresas todas ali. Quer dizer, a gente cria todo o ecossistema, a tal da tríplice hélice, agora não é nem tríplice, é quádruple hélice, é Estado, universidade, privado e as instituições, que você junta tudo e isso vai levantar o centro da cidade. Ô, Luiz, vem um Fala Que Eu Te Escuto pra mim, pra te perguntar sobre um tal de painel de LED. Não posso deixar de te perguntar isso. Vou explicar, o Vinícius, pro Luiz, que ele não sabe do Fala Que Eu Te Escuto. Fala Que Eu Te Escuto são demandas que eu recebo da população do centro. E uma delas que me veio pergunte ao Luiz sobre o painel de LED da Carioca. Por favor, fala com o povo. Essa também não é ideia minha, eu não quero nunca roubar. Esse projeto é do Avenida Central. Pô, um projeto espetacular, botar um LED estilo ali, Nova York, é o Times Square. Igualzinho. Pô, a gente meter um mega painel, imagina. Aonde? Ali na fachada toda do Avenida Central, ali na Rio Branco. Um mega painel de LED do último tipo, desses daí, mais pica das galáxias. Isso na Rio Branco? Não é na Carioca? Ele dá a volta. Dá a volta. Não sei se ele pega entendi. toda, mas eu acho que pelo menos... Achei que era só virado pra Carioca. Eu acho que principalmente Rio Branco e aquela lateral que vira ali na Assembleia, que pega pra Carioca. Eu não me lembro exato, mas é um projeto espetacular. Estão empatando, porra, o mundo inteiro é assim, você olha todas as cidades da China, Shenzhen, Xangai. Na Tijuca tem um painel enorme de LED ali na Santos Pena. Eu deixo a janela aberta ali do barrachão, a luz entra lá dentro. Mas qual é a alegação? Gigantesco, não sei, eu realmente não consigo entender essas coisas que acontecem. Alguém por algum excesso de... Embargou, eu não sei por que a prefeitura não aceitou até hoje colocar. É um negócio que vai ser sensacional. Não foi convincente. Não sei, é um mistério pra mim, né? Porque é uma coisa que ia ajudar, ia ser uma renda enorme para a Avenida Central. Não foi convincente. A gente pode levantar pra saber. Pra mim é inacreditável, tem que colocar. Você desce a Lagoa Barra, tem um gigante ali, né? Que você vê na fachada daquele prédio. Na Barra, lá na entrada do campeonato, tem um gigante. No New York, na frente da minha casa ali embaixo, tem um mega. Qual o problema? No mundo inteiro funciona, você entendeu? Porque você tem que unir o novo e com a preservação, é a mistura de tudo. Nossa, Luiz, olha, eu fiquei assim... Quer mais uma? Vou dar mais uma. Impressionada com tanto projeto. É bom eu falar mais uma. Porque o Rio precisa dessas coisas. O Rio precisa de gente que pense a Eu conheci alguns, né? Por conta do conselho, mas... Eu não ganho nada com isso, não tenho terreno, mas é bom para a cidade, é bom para mim, é bom para todo mundo. Mas você já trouxe mais uns projetos novos, né? Quer ver outro? Que eu já sugeri 200 vezes. Você tem o Planetário da Gávea, né? O Planetário da Gávea ali está grudado na PUC. A PUC está lançando agora mais um prédio. Parece que a pedra inicial foi colocada agora lá pelo reitor, acho que é Jesus Horto, não recordo bem o nome dele, de IA. O mundo, a gente sabe que o negócio do IA é a bola da vez. Pô, sugestão, por que não doar toda aquela área ali para a PUC? Porque pertence, porque tudo tem solução. Que eu tô te dizendo, quando a gente senta na mesa, com a federal, com o estadual, bota todos os grandes escritórios de advocacia, eu duvido que você chegue aqui, eu não vou falar o nome, mas os 3 ou 4 dos melhores escritórios de advocacia, eu vou lá e pessoalmente converso com eles, tenho certeza que eles vão fazer de graça. Olha, como é que a gente precisa fazer para ajeitar isso aqui? Porque é bom para todo mundo. Doa para a PUC, que a PUC é considerada a melhor universidade do Brasil em economia. A PUC salvou. A PUC é um ativo importantíssimo. E eu não estudei na PUC. Infelizmente, eu acabei indo para a Federal. Eu não passei para a PUC na época. Queria ter estudado na PUC. Todo mundo queria ir para a Federal, eu queria ir para a PUC, era mais perto para mim. Mas doa aquilo tudo ali, faz um concurso público para fazer uma parada daquelas high-tech de arquiteto, concurso público, e criar um hub de inovação ali, de inteligência artificial, junto com esse que já está surgindo ali. E aí leva para onde o planetário? Leva aqui para o centro, do lado, já mostrei até onde tem um prédio ali do lado da roda gigante do Aquarrio, que está vazio, tá de bobeira, ele é gigante, faz um novo, um super planetário, então tu vai ter toda essa frente aqui do
Porto do Rio, você tem um Aqua Rio que é espetacular, a roda gigante que tá um espetáculo. Olha, Luiz, então você pode fazer uma filmagem desse prédio aí e mandar pra mim no Fala Que Eu Te Escuto. Olha, esse prédio, esse endereço, eu sugiro isso, porque eu Fala Que Eu Te Escuto também é pra sugestões. Isso, já mandei é a porta de entrada pra vocês. Isso é um ganho ali. A Zona Sul toda, você vai ter mais um hub de inovação ali. Você já tem o IMPA, que está fazendo um projeto ali na Castorina, ali, a parte de mestrado deles, espetacular. Eles trouxeram, foi uma excelente ideia, o IMPATEC, que está ali no Porto Maravilha Valley. Excelente, ótimo ter trazido ali porque você vai estar formando a galera de TI, ligada à matemática, tudo que precisa. Tá aí a outra sugestão, você já tem uma hipoteca ali, vamos colocar no Largo de São Francisco alguma coisa da Federal ligada à TI. Aquele prédio pertence à Federal. E fica perto ali da igreja, Carioca também. Pô, tá no meio. Então, a gente tem que fazer o hub de inovação primeiro nesse miolo que tá vazio, tá de bobeira. Tem prédios inteiros de vazios, é muito mais simples. Tá? A crise criou oportunidade. Antes, há 10 anos atrás, se eu falasse isso, você fala, pô, é impossível, ali custou uma fortuna, Não, a crise fez tudo virar tá na bacia das almas. Quer dizer, é a hora de aproveitar e fazer isso. E não sei por que a prefeitura ainda não se convenceu de que a concentração alargada do hub ali, principalmente como universidade de âncora ali e tudo mais, teria que sair dali. Eu acho que vai ter oportunidade mais para frente de estar conversando com o futuro prefeito, né? Porque pois é isso. O Cavalieri é jovem, é técnico, né? Em uma entrevista com a rádio, né? Falando sobre o Conselho e Renovação do Centro na Associação Comercial, ele se colocou à disposição para estar conversando com o Conselho, né? Se mostrou muito simpático. O vereador Vitor Hugo também se colocou como um intermediador para uma conversa com ele. Então, assim, mais para frente, né? Agora as coisas ainda estão se assentando, entendeu? As coisas ainda estão se organizando. Já mandei para vários vereadores. Mais para frente. Eu puxei no Google, mostrei tudo. Tá aqui, medi, tá metragem, vai dar maior. Quer ver outro exemplo? Essas coisas em São Paulo nunca aconteceriam. Mais dois, os últimos dois que eu quero dar, já que eu estou aqui, né? Eu vou dar outros dois exemplos. Antes de você dar, peraí, antes de você dar. Antes de você falar, tá bom? Vamos para o nosso intervalo para deixar o público curioso, né? Não saia daí não. Vamos para o intervalo, vamos ouvir uma música. Olha, para eu poder provar, eu vou pedir pro nosso querido aqui soltar o primeiro Fala Que Eu Te Escuto. Olá, Isis, boa tarde. Quem fala aqui é a Márcia. Fiz um contato aí com vocês na semana passada, tá, informando um problema seríssimo aqui na Rua Carlos de Carvalho, que é realmente a quantidade de ratos, tá? Uma infestação assim gravíssima, e na mesma semana houve a desratização, tá? Inclusive aí com todo o apoio do Vitor Hugo, tá? Do vereador Vitor Hugo. Então, assim, meus agradecimentos a você, a todos aí da rádio e especialmente aí ao Vitor Hugo, tá? Um abraço. Bom, gente, essa foi uma demanda da Rua Carlos de Carvalho. Essa moradora... Ai, desculpa. Essa moradora, ela falou que estava tendo problema com os ratos. Ela é moradora e comerciante, né? Com os ratos roendo os produtos da loja dela. Então, ela enviou uma mensagem em desespero. E aí, a gente colocou aqui no Fala Que Eu Te Escuto, de semana passada. E ela super agradeceu. Me viu na rua, agradeceu e tal. E fez questão de mandar esse áudio. Vinícius, conta pra gente como é que foi atender essa demanda. Então, quando a demanda chega, né, através da Isis e do programa da rádio, especialmente no Fala Que Eu Te Escuto, a gente imediatamente aciona a prefeitura através da GEO local e do seu administrador regional, que é o Anastácio.
E imediatamente ele foi solícito e falou que iria resolver. Então a gente não tem tido trabalho com a resposta tem sido imediata. Também faz parte do nosso mandato, né? Nosso mandato ele cresce muito porque a gente está todo dia nas ruas. O vereador quer todo mundo trabalhando de segunda a segunda, não tem esse negócio de folga, a população tem que ser atendida. Então todas as demandas que chegam para a gente, ele quer que atenda em tempo recorde. Chegou na quinta-feira, na sexta a gente vai lá à vistoria, na segunda e na terça está resolvido para que na quinta-feira a pessoa possa agradecer aqui. Muito obrigado pela explicação, Vinícius. Então, isso foi uma ajuda, né? Não só para a moradora, mas como uma comerciante. É atendimento por uma moradora e, novamente, para uma comerciante, 2 em 1. É um emprego, é uma família, o sustento de uma família também que é garantido. E ela também falou, o Vinícius, ela elogiou o fato de ter sido orientada em relação a essa questão, né? Que foi falado sobre outras pessoas da rua, condomínios estarem atuando nessa situação também, né? Dentro dos seus imóveis, né? No caso, condomínio, né? A gente tem esse problema, né? Porque a infestação de rato é dada, às vezes pelo descarte errado do lixo, às vezes porque o próprio condomínio não faz seu dever de casa, a desjatização, às vezes está abandonado o prédio. Temos muito problema com isso, o prédio está abandonado, vira uma concentração, uma colônia de ratos. Como lá naquele prédio que está abandonado, não tem alimentação, o que eles fazem? Eles saem pela rua catando comida. Então a gente vai lá e desjatiza, mas se não, a gente não conseguir cuidar do prédio, esse problema não é solucionado. Então a gente procura saber quem é o dono do prédio para que possa aplicar uma multa nele. Só que às vezes o cara está com problema nas finanças. Ele não consegue solucionar esse problema. Ele não consegue como fazer. A gente entra numa parceria e pede à prefeitura para entrar dentro do condomínio, dentro do prédio, para desjatizar. Lá você identificou algum prédio abandonado? Lá não, mas na maioria dos partes do centro, até aqui nessa rua aqui em frente, esqueci o nome dela, que a gente vai muito, dos Inválidos. Rua dos Inválidos. Nós temos uns problemas com rato e temos com os imóveis os imóveis abandonados. Entendi. E que viram também mictório popular. Abandonado ou vazios? Abandonados. Alguns abandonados e outros vazios. Ah, entendi, um misto. Aí a gente cai nesse problema que você falou aqui na rádio. Às vezes não é culpa do cara, ele não tem finanças, ele não tem como fazer. Então a gente tenta uma parceria, olha, aqui é mictório, mas nessa quina aqui, se a prefeitura botar um canteiro, a gente resolve, o cara não vai ficar exposto para fazer a questão do que o Luiz falou, às vezes uma proposição, né? Olha, parceria. Esse problema de mictório, eu acho até que na General Osório eles estavam fazendo, que é uma coisa que você via muito na Holanda, é aquele poste com um furo ali, com uma parada de aço em volta assim, que o cara entra, tá até em pé ali, é no meio do lugar público, como é que se diz? Quando eu morei na Califórnia, os banheiros públicos eram uma prova de vândalo. Era tudo em concreto, não tem como o cara destruir. Então você faz um negócio de concreto, privado, tudo de concreto, e você resolve o problema da população de rua que o cara está fazendo ali. É uma solução simples também. Como é que é mesmo? Os banheiros na Califórnia era tudo de concreto, de aço. Não tem vidro, era uma placa de aço, como se fosse um espelho, o cara se olhar. E as privadas era uma caminha bruta, de concreto. Não tem como o cara quebrar, não tem como fazer nada. E o cara não faz na rua. É melhor. Você soluciona o problema. Esse é tipo um poste assim, com uma parada de aço assim, que você entra em volta, você vê a pessoa ali, a canela. Uma redoma. É uma redoma assim. Eu acho que aqui no Rio chegou a fazer alguns dias. Chegou, porque na General na Lapa já teve, mas acho que não deu certo, não. Não tem porque não dá certo, é só fazer. Porque é melhor do que o cara fazer no meio da rua. E eles escolhem sempre as esquinas de um prédio com o outro. Porque ali é mais escondido. Quando é uma reta, não tem exposição. Então o que a gente tem feito? Não, ficava bem no meio da praça. Na Lapa era bem no meio da praça. Não, tô falando os moradores de rua, eles escolhem quinas de prédio para fazer de banheiro. Aí sugerimos à prefeitura fazer canteiro. Isso. Aí inibe, porque exposto eles não fazem, numa reta eles não fazem. Exatamente. Eles querem as quinas. E a gente já teve aqui fala que eu disputo com essa reclamação, né? É o que eu te falei, os problemas existem, então você tem que fazer a solução. Não adianta você fingir que você não vai fazer o cara que tem 200 pessoas de rua fazer com o cara, ele vai fazer. Então soluciona, dá uma opção pro cara, porque ele mesmo vai querer fazer. Não adianta você fingir que não existe problema. O problema existe, faz a solução técnica. É um problema que tem que ser bem debatido. Eu acho que é complicado. Eu trabalhei no McDonald's como segurança na época e a gente parece que é desumano espantar
Só que quando a gente não tomava uma atitude, a gente perdia cliente. Sim. Se você perde cliente, a loja fecha. Se a loja fecha, fica todo mundo desempregado. E até ele que ia ali pegar lanche, vai pegar mais. Acabou, ele não vai para todo mundo. Então a gente precisa debater isso com mais clareza e com menos sentimento. Sim. Porque é o seguinte, se eu não posso interditar aquela pessoa, porque ela está em sã consciência, então ela pode escolher. Então, há controvérsias, né? Não, por lei eu não posso. Compulsório não pode. Mas eu não posso também prender, porque ele é um doente. Então, calma aí, eu não consigo entender. Ou ele é doente, ou ele não é. Se ele pode responder por si, ele não é uma doença. Ele tem consciência do que está fazendo. Então, por isso que a controvérsia. Precisa de uma solução viável, porque senão a gente vai matar tudo quanto é comércio. Bom, vamos pro... É um dos problemas do centro, né? Vamos pro... excesso de abrigos e a gente tem que achar... São 7. Vamos pro próximo? Fala que eu te escuto. Esse é um pouquinho maior, gente. Olá, moradores do centro do Rio de Janeiro, incluindo a Lapa, bairro de Fátima, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Glória, Catete. No nosso bairro, o centro residencial do Rio de Janeiro abrange desde a Lapa Antiga e o bairro de Fátima, estendendo-se até o Campo de Santana, Rua de Santana, Rua Riachuelo. E o centro comercial se estende até a Saara. São inúmeros os problemas que tornam o nosso bairro, assim como outros, ruim de se viver. E está piorando a passos largos. Inúmeras transgressões das leis e regulamentos da cidade devido ao abandono por parte de nossa subprefeitura. As legislações concernentes a essas mazelas existem. O que falta é fiscalização. As bandalhas e abusos continuam e existe regulamentação que visa coibir, mas não é aplicada. Falta boa vontade e trabalho. Hoje, nos deparamos com uma cidade violenta, entregue a um número cada vez maior de bandidos, traficantes e meliantes. Os moradores de rua infestam o centro fazendo acampamentos sobre as marquises e portarias de prédios, pendurando roupas nas grades de edifícios e nos monumentos. Na Rua do Resende, esquina com o Baldino, a Conlurb colocou 2 caçambas de lixo no intuito de atenuar a ação dos catadores de lixo. Lê do engano. Além de serem insuficientes, os catadores sobem nelas, jogam lixo no chão, catam o que querem e deixam o resto espalhado. As calçadas estão em petição de miséria, esburacadas. Veja, por exemplo, a Rua do Resende. Quando chove muito, a gente chega a confundir onde é rua e onde é calçada devido aos bueiros entupidos e a rua se torna um rio. Placas de sinalização de trânsito colocadas pela própria prefeitura, contrariando as normas do Detran, que é a 5 metros de distância, a prefeitura coloca na esquina e muitas vezes quase no meio da calçada. Ruas onde não se vê motivo para proibir estacionamento de automóveis, tem placas proibindo, e se deixar o carro ali pode ser rebocado. Ao contrário, onde não se poderiam permitir, permitem-se. E também, onde existe a proibição, vemos carros estacionados sobre ausência de fiscalização. Na Resende, em um hotel do próximo ao número 91, os carros, vans e táxis utilizam a calçada para pegar passageiros, obrigando os transeuntes a disputarem a passagem com os carros na rua. Há pouco tempo, eu vi senhoras com carrinhos de bebê e cadeirantes tendo que passar pela rua, pois a calçada era obstruída por carros e táxis. Os carros e motos não respeitam a sinalização, quase sempre ultrapassando o sinal vermelho, e o transeunte que se dane. As motocicletas e bicicletas transitam nas ruas na contramão, motonetas e bicicletas elétricas em alta velocidade e, frequentemente, na contramão. Bares colocam as mesinhas nas calçadas, liberando espaço mínimo para os transeuntes. Na Mendes Sá, nos finais de semana, nem mesmo esse espaço mínimo é liberado. Na Rua dos Inválidos, quase esquina com a Mendes Sá, um bar colocou cadeiras e mesas na rua, colocando em risco os fregueses, pois os carros passam pertinho das mesas.
Os bares e restaurantes colocam cavaletes com propaganda e cardápio no meio da calçada, o que contraria o Código de Atividades Econômicas Municipais. Algumas lojas expõem suas mercadorias nas calçadas e ruas, ocupando totalmente e obrigando os transeuntes a passarem pela rua. A exemplo, loja de geladeiras e máquinas de lavar na esquina da Rua do Senado com a Riachuelo, a Rua 20 de Abril, Rua Mendes Sá, perto da Cruz Vermelha, e perto ali da escadaria Frei Orlando, construíram uma churrasqueira de alvenaria na calçada, ou seja, uma churrasqueira feita de tijolos na calçada. Mentira? Vai lá ver. Finais de semana, os moradores de prédios vizinhos não conseguem dormir devido ao barulho excessivo e o som alto das caixas de som e bandas em geral nos bares e algumas casas noturnas. O guarda-corpo da Túnel Martins de Sá foi roubado. Ruas com buracos e bueiros desnivelados quebram as molas dos nossos carros. Bueiros têm suas tampas roubadas por ladrões. Fios e cabos elétricos também. Os esgotos estão quase sempre a céu aberto. Quando chove, as ruas viram um rio, pois as manilhas de escoamento de águas pluviais são de espessura de apenas 200 milímetros. A cidade do Rio de Janeiro, e principalmente o centro do Rio, é fedorenta, devido ao chorume do lixo espalhado pelos catadores, e também devido a centenas de moradores de rua que fazem dela o seu mictório e vaso sanitário. Veja, por exemplo, o muro lá da Cruz Vermelha e da Henrique Valadares. Eu já vi várias vezes moradores de rua, homens e mulheres, agachados entre os carros estacionados na Rua do Resende, perto do Hospital do Cérebro, e no trecho da mesma rua entre o Baldino do Amaral e Mendes Sá, fazendo suas necessidades ali. Invasões de imóveis por parte de um número cada vez maior de traficantes que agora agem sem receio nas esquinas da Riachuelo, Resende e Praça Cruz Vermelha. A fiação dos postes precisa de manutenção, pois, além de não estarem esticados, ficam parecendo um varal de roupas ali, né? E muitos desses fios são inoperantes e as prestadoras de serviço colocam um novo e nunca retiram os fios mortos, aqueles que não estão sendo utilizados, né? Chega à casa dos milhares os imóveis fechados ou abandonados por desabamento, né? Acumulando lixo, água estagnada, com criadores de mosquitos e vetores de doença. O prédio do antigo IML, na parte da Mendes Sá ali, é um exemplo. Pode passar ali e vai ver, dá nojo aquilo ali. O Campo de Santana está abandonado. Eu já nem passo ali porque, além disso, é perigoso. Por fim, quando chega de madrugada, as pessoas voltam para suas casas e, por vezes, são assaltadas por bandidos armados e em motocicletas. E esses bandidos vêm ali do Morro de São Carlos, daquela região ali do Estácio, Rio Comprido e Santa Teresa. As calçadas da Mendes Sá têm canteiros sem árvores, cheios de lama e detritos. Na Mendes Sá, alguns frequentadores de bares ocupam a faixa preferencial dos ônibus. O estacionamento da Mendes Sá, na região dos Arcos ali da Lapa, virou bagunça. Na Resende e na Mendes Sá, no entorno da Lapa, os flanelinhas cobram o que querem. E se você não pagar, já viu, né? Seu carro vai ser vandalizado. O centro do Rio, gente, meus irmãos, virou bagunça. Muitas dessas mazelas requerem apenas fiscalização e multas. Câmeras podem auxiliar nas infrações de trânsito. Boa vontade pode consertar nossas calçadas e ruas esburacadas. Eu vivo aqui nessa cidade há mais de 50 anos e era muito bom de se morar. Agora, muita gente está abandonando a cidade porque está cada vez pior. Obrigado, um bom dia a todos. Bom, esse fez um panorama geral do centro da cidade, né? Luiz, a gente tem pouco tempo, né? O que é bom dura pouco, mas você pode dar uma palavra sobre esse panorama? Olha, é o que a gente
vive aqui nos últimos anos, né? Ali o polo das confeitarias tradicionais, a gente tem mais de 300 CNPJs junto com a gente. Tudo quanto é tipo de comerciante, não é só as confeitarias, é comércio, tudo quanto é tipo de loja. E a gente sabe, já teve mais de 52 arrombamentos esse ano, ali naquela parte que está viva, fora aqui do centro que já está morta, mas ali no Ouvidor, Gonçalo Vigias, 7 de setembro... E teve comerciante até desenvolvendo uma técnica anti-arrombamento, né? Que foi Qual é o nome daquela loja? Acho que hoje em dia todo mundo passou a botar Esqueci aquela barra agora. de ferro enorme. Do brinquedo, frente. aquela loja de brinquedo. Toy, acho que é. Toy Story. Ó, aquela barra de ferro enorme para diminuir o número de arrombamentos toda hora à noite. Quer dizer, é tudo que esse senhor falou aí, as mazelas que a gente estava comentando. É um excesso de população de rua que não poderia estar aqui, devia estar sendo levado para fazendas modelo, onde o cara vai ter uma vida muito melhor do que está aqui nesses abrigos do centro. Mas nada comparado na época do PAR, né? Nossa. Que em um mês foi quase 60 arrombamentos. Exatamente. Então, é aquela teoria que o Giuliani fez em Nova York, tolerância zero. Tudo é uma sequência, né? Desordem, aí falta segurança, aí é desordem no comércio, aí você tem invasões de prédios públicos, uma centena de invasões aqui no centro da cidade, e aí vira aquilo que a gente já sabe, tráfico, criança, tudo que tem de errado. E a criança sendo usada como escudo do tráfico, Exatamente. né? Invade, joga a criança e o tráfico por trás. O lugar vira um chiqueiro, um risco enorme para eles mesmos, porque para aquilo desabar, pegar fogo, é um problema que vai pegar nos vizinhos. Então é violência, invasão, arrombamento, sujeira nas ruas, é desordem, quer dizer... Desordem urbana. É a teoria da janela quebrada. Espanta investidores, chama né? a teoria da janela quebrada. Se a pessoa vê uma janela quebrada, aquilo se mantém... Isso é uma teoria que foi feita lá nos Estados Unidos, que eles comprovaram. Se você manter um lugar com uma janela quebrada, tudo vai deteriorando. Agora, um lugar que está sempre sendo corrigido, aí as coisas se mantêm corretas. O Giuliani salvou Nova York naqueles anos 80, que era pior do que o Rio, assim. O pequeno delito, ele vai virar depois o grande delito. Então ele acabou, era a tolerância zero, não pode fazer nada errado. Tá contra a lei, não faz. Não Tolerância pode. Zero é um programa do Márcio Gualberto. Porque ele busca como inspiração isso que aconteceu com aquele prefeito chamado Rudolph Giuliani de Nova York, nos anos 80, 90. Tá. Ele limpou Nova York. Nova York era mais perigoso que o Rio de Janeiro. Você não podia andar duas esquinas. Depois passou a ser um lugar super seguro. Porque ele acabou com tudo, acabou com bagunça, desordem urbana, invasão, um local de droga. Isso são os mesmos problemas sempre. Eles têm solução e a solução é aquilo ali, a ordem. É o que está escrito na bandeira, ordem e progresso. Com desordem, nada funciona. Bom, o público, Luiz, está curiosíssimo com as duas sugestões, projetos que você ficou de anunciar. Deixa eu falar. Então, olha, é uma oportunidade que eu acho que não deveria ser perdida, que eles estão querendo transformar tudo em moradia. Eu sou a favor de moradia, acho ótimo. Eu expliquei, onde tem a Leopoldina, aquele terreno todo atrás da antiga estação Leopoldina, estão todas aquelas aduelas que eles fizeram para concretar os bonecos do metrô. É uma área enorme. Atrás da Leopoldina. Atrás da Leopoldina. Se você olhar no mapa, ela fica no entroncamento exatamente assim. E aqui está hoje em dia a rodoviária Novo Rio. E aqui é a Leopoldina. Na Leopoldina passou na frente dessa, não precisa fazer nada, é de graça. Estão passando ali a linha do metrô, 3 linhas de trem da Supervia. Ou seja, o Rio, o problema do Rio não é mais o Rio. É preciso que se entenda isso. O problema do Rio é a metrópole. Você não tem mais... O Rio emenda com o Duque de Caxias. É uma coisa só. Você olha no mapa, já juntou tudo há muito tempo. São 13 milhões de pessoas. E o centro é a concentração de tudo isso, com essas linhas que vêm de Campo Grande, Santa Cruz, Japeri, Duque de Caxias. Estão aqui há 50 anos. Você transformar aquilo ali numa nova rodoviária do Rio vai ser igual a de Tietê, que é de São Paulo. Você chega de ônibus, você já entra ali no metrô. Ali mesmo, você troca... melhorar a infraestrutura. E aí pega a integração que você diz. Claro, tá tudo ali, você não vai gastar nada. Faz uma como é que se diz? Uma concorrência pública, seja o que for, faz uma nova... Uma licitação, faz uma nova rodoviária ali que ela vai estar conectada com melhor do que São Paulo. As 3 linhas da Supervia e as 2 linhas do metrô. O cara vai para qualquer lugar. E depois a Cury Construtora está construindo todo, vende aquela rodoviária ali.
E a outra é também super importante. Hoje em dia você vive um problema, eu agora vou para casa, você tem um inferno de trânsito, que é na Zona Sul, aquele gargalo da Lagoa Barra. Que você pega, você para atravessar a Bartolomeu Mitre, da Praça Terra de Quental até a entrada ali do Lagoa Barra, você demora às vezes 40, 50 minutos, o negócio que é 1 minuto de distância. E isso não afeta o cara do Leblon, o cara rico do Leblon, da Zona Sul. Ele afeta todo mundo, porque ele afeta todo mundo que vai para a Barra hoje em dia, que é o maior polo. A Barra, Jacarepaguá, Recreio, Campo Grande. Nossa, daqui para lá umas 3 horas. É umas 3 horas. Qual é a Eu só vou de moto. Aqui é uma solução também simples, que São Paulo não daria mole, já tinha feito antes. Você tem o terreno do Batalhão, que é o terreno mais, é a joia da coroa do Rio de Janeiro. O 23? Aquele batalhão do Leblon. Tá emblemático ali. Eu já vi um projeto, tem um projeto aprovado de prédios ali, ótimo. Ainda vai conservar uma parte, ainda mantém a coisa da polícia na ponta, que o cara tá no ponto estratégico ali onde tem ali o Miguel Couto, na junção da Lagoa Barra com para Bartolomeu Mitre. Faz ali um prédio moderno, vende para iniciativa privada, aquilo vale uma fortuna, não tem terreno mais valioso do Rio de Janeiro do que aquilo ali. E ele tem que ser investido ali. Não adianta pegar esse dinheiro e ir para o caixa e resolver. Eu não tenho nada contra Irajá. Eu conheço todo o subúrbio do Rio de Janeiro. Quando eu te falei, eu trabalhei com confecção. Eu fazia calça em cascadura, eu fazia camisa careca dentro da favela da Maré, eu fazia camisa de polo, eu fazia lá em um outro cara na Penha, fazia pergunta. Eu rodava o Rio de Janeiro inteiro durante os anos 80, 90, tudo. Então eu conheço bem. Você vai solucionar que a cidade está andando. Você tem que fazer um mergulhão ali. Você não pode vir da Barra, numa freeway a vida inteira e ter 2 sinais de trânsito descendo a Lagoa Barra. Tem o primeiro da Bartolomeu Mitre e o segundo ali na frente da Miguel Couto. É simples. Pega esta grana, vende e faça essa solução. Não é pro cara do Leblon. O cara do Leblon está ali. Ele não precisa de mais nada, ele já mora ali. Então não vai estar salvando o Leblon. Você vai salvar todo mundo que mora em Jacarepaguá, Taquara, Vargem Grande, Recreio. E o fluxo que todo passa ali. É um mega engarrafamento diário todos os dias. Não, é pavoroso. Investe, contrapartida, tem que fazer um mergulhão ali. Acaba aqueles 2 sinais, você vai descer a Lagoa Barra, você vai direto até a Lagoa, direto, você elimina, vai fazer, quem vem pela Bartolomeu vai fazer um mergulhão, vai passar por baixo e vai lá para o Jardim Botânico, seja porque Eduardo Cavalieri, você está perdendo o Eduardo aqui, hein? Então, você vai fazer isso, você vai vir pela Visconde de Albuquerque, você também vai atravessar, e o que você vai resolver aquele problema que tem toda a lagoa inteira? Quando você vem pela lagoa que você passa ali o Caiçaras, você tem aquele sinal que separa ali que você vai na frente do Flamengo. Aí você vai pela lateral do Flamengo. E o povo vai vir pra cá também, né? Vai facilitar o povo vir pra cá. Vai facilitar para o Rio de Janeiro inteiro. É o maior nó de todo o fluxo da Zona Sul inteira. Não é na Zona Sul. É que vai para Barra, para Recreios, Vargem, tudo. Você faz ali na frente do Flamengo, você elimina, você vai passar na frente do estádio do Remo, faz um viaduto em curva, ou um mergulhão. O mergulhão eu acho que sempre é problemático por causa do negócio de chuva. Drenagem. Uma em curva na frente do estádio do Flamengo, ali, do estádio de Remo, e entrando na Lagoa Barra. Resolveu o problema todo em engarrafamento. Você já viu o projeto, você entendeu? Luiz? Eu já fiz 10 vezes, já botei com o mapa do Google, já mandei para um monte de gente. Você vai descer da Barra, vai descer direto, não vai ter mais parada nem na Visconde de Albuquerque, nem no Miguel Couto, você vai seguir reto a vida inteira, até a Lagoa, vai pegar a Lagoa e vai pegar o fluxo para a Zona Norte, que você vai pegar o túnel. Você acha que demora quanto tempo para executar um projeto? Não tem desculpa que não tem dinheiro, tem que usar o dinheiro da venda daquele terreno para as construções que valem uma fortuna e ser usado ali para o bem de todo mundo, para todo mundo que mora na Zona Norte, que pega um mega engarrafamento. Você na passagem ali na lateral do Flamengo, que você atravessa ali, né? Você passa pela lateral do muro do Flamengo, aí você atravessa na frente do Jockey ali. Elimina aquela passagem, não pode mais passar, então quem pegar aquela ruazinha ali pro lado vai ser para ir ali só, e você vai vir pela lagoa direto, faz um viaduto em curva e já entrou você chegou na lagoa, você já vai direto até, e quem estiver descendo, você encerra o problema daquele engarrafamento eterno para todo mundo. Luiz, minha última sugestão. Antes da gente encerrar, né, que já está em cima da nossa hora, eu gostaria que você falasse sobre esses imóveis novos aqui da região do centro, o público, então, como é que são esses imóveis, então, o público, a venda. Olha, fala só um pouquinho antes da gente... Está tendo um sucesso enorme, os lançamentos todos, quer dizer, tudo isso corrobora com o que eu estou falando. As oportunidades estão aí, olha, a venda da Mesbla,
ali na frente do Passeio Público, foi um sucesso, vendeu 24 horas, um espetáculo. Como é que são os apartamentos aí? Mais 90% está sendo estúdio double suites, dois suítes. É o que está vendendo para investidores. É gente de Brasília, de Mato Grosso, de Campo Grande, de Minas, de São Paulo, comprando. O Rio é interessante, é impressionante a quantidade de investidor comprando. E tudo preparado para fazer Airbnb ou para um short stay, que eles chamam hoje em dia. Que não vai ter o problema de um condomínio que o prédio não foi feito para isso. Que aí dá briga, segurança. Não, os prédios são feitos profissionalmente para isso. Olha a quantidade que está saindo. O Mesbla foi um sucesso. O Skylux aqui na Visconde foi um sucesso. O Casa Mauá foi um sucesso. Agora está sendo lançado na Rua do Acre o Áurea, espetáculo, que era o antigo prédio, acho que era de INSS. À noite, a Tegra nem quis vender. À noite é na frente da Praça Mauá. Praça Mauá, né? Espetáculo, o projeto é espetacular. Eu, se tivesse grana, eu estaria comprando para mim, mas espetacular. Quer dizer, tudo a favor do Rio de Janeiro. Eu tenho muita curiosidade de ver esse da Mesbla. É espetacular. Como é que a gente faz para poder ver um... Vamos marcar para você ir lá ver, para conhecer o projeto todo. É muito bacana. E mais na frente ali, acabaram de comprar um outro prédio ali na frente do Praça Paris. Vai ser um inteiro também, vai ser todo retrofitado. Então você... Aonde na Praça Paris? Exatamente frente à Praça Paris, a Rua da Glória, não me lembro o nome. Ah, tá, já é na Glória, vai né? Chamar Oriá. Vista espetacular também pro aterro do Flamengo. Vai ser todo, também a mesma coisa, tá? No rooftop, piscina, churrasqueira, aquelas coisas toda, academia, é um espetáculo. Tudo isso é favorável ao que eu estou dizendo, ao hub de inovação. Você imagina, você está aqui no Rio, você tem um emprego e você vai resolver um negócio em São Paulo, você pegou o VLT, em 1 minuto você está no Santos Dumont, 40 minutos você está em São Paulo. Aí você vai resolver um problema em Brasília, 40 minutos você está em Brasília. Aí você tem que resolver um problema em Porto Alegre, 50, 60 minutos você está em... O Rio, o centro, tem que ser... Só falta finalizar segurança, como a gente falou. Trazer as empresas de volta, transformar a segurança, dar segurança jurídica, não pode ter invasão, não pode ter... A pessoa tem que comprar um imóvel aqui, tem que ser dono de loja, ele tem que ter segurança jurídica, o Estado tem que estar do lado do correto, tem que acabar com a bagunça na rua, a bagunça, a desordem urbana, isso tudo é como você explicou. O cara fecha o restaurante, são 20 empregos que somem, a loja fecha, os fornecedores, é uma sequência negativa. A gente está na hora de fazer a sequência positiva, o ciclo positivo. Tá aí. Todos esses prédios estão sendo um sucesso de venda, é um sucesso do Reviver, da parte que eles fizeram, das facilidades para as construtoras, está surtindo efeito. O Porto Maravilha está lá, mais de 20 mil pessoas estão vindo morar. Então, a gente não pode ser só pessimista, a gente tem que se tem solução, mas tem que ser feita as coisas. E para os comerciantes como a sua família, que é gerações de comerciantes, né? Famílias muitas antigas que estão aqui, que passaram por várias situações, pandemia, a situação do baque do VLT, que muitos, né, tiveram um impacto negativo com o VLT. O que você acha, essas famílias esperam, que são geradores de emprego e renda e para a cidade? Até o vereador Vitor Hugo, né, e o poder público e os representantes políticos, isso tem que ser uma coisa que tem que ser mais correta no Brasil, no Rio e no Brasil. Quando você vai fazer uma obra e você vai prejudicar uma rua inteira, óbvio que a obra tem transtornos, faz parte. Então você vai, para melhor? Você vai melhorar tudo ali, você vai fazer uma reforma urbana. Mas durante aquele período que você vai quebrar o cara, que o cara vai ficar 1 ano sem vender, sem faturar, tendo 10, 15 empregados, você tem que dar um retorno financeiro. Uma contrapartida. Não estamos reinventando a roda. É justiça, né? É o justo. Então, todas as pessoas que fizeram as obras tinham que ser feito para a Olimpíada, foi feito. Mas todos esses comerciantes antigos estão ali 30, 40 anos, que foram prejudicados para a passagem do VLT, tem que haver um ressarcimento, tinha que haver uma diminuição zerada dos impostos, inclusive uma anistia não, tipo um refis, algo desse gênero, uma... Anistia de dívida também? Claro, o cara foi prejudicado por uma... Pensa bem, você teve Olimpíadas e Copa do Mundo, um pacote gigante de obras.
Quando o cara sobreviveu ali 2, 3 anos, tudo arrebentado. Quando chegou uma hora boa, falou, pô, sobrevivi, aí veio a Covid, 2 anos trancado em casa, matou todo mundo. Não há reserva de grana que sobre, todo mundo já tinha gastado tudo que tinha economizado a vida inteira. Então é um pleito justo. O Estado tem... Por que as pessoas fogem para os Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos, o Brasil, o mundo inteiro? Porque o Estado está do lado do empreendedor sempre. Do lado do trabalhador, do cara que eles entendem que quem cria riqueza é o empreendedorismo. No Brasil é colocado como vilão, né? Não dá mais pra gente. A gente tem que virar isso é coisa da década de 40, 50, nós estamos em 2025. Olha, não dá mais pra esquerda Luiz, é muito importante a presença do Vinícius aqui, né? Que ele, como um representante da comunidade, onde a gente tem a classe popular, esteja aqui ouvindo um representante dos patrões, para ouvir o outro lado, claro. Entendeu? O cara, ele assume o risco do negócio, entendeu, Vinícius? É muito importante levar isso pro povo trabalhador, que às vezes não entende, acha que é só lucro, e às vezes quem acha com prejuízo... Não, porque que pareça, na comunidade tem muitos empreendedores. E a pessoa entende que o empresário é um trabalho, empresariar é um trabalho, abrir uma loja, administrar uma loja, gerar emprego é um trabalho. É porque se passou por muitos anos, a esquerda passou uma imagem de que o empresário ele não trabalha. Mas pelo contrário, ele tem o trabalho de escolher o local, de administrar o local, administrar a pessoa. Trabalha 24 horas. É o que mais trabalha. O que mais trabalha Você pergunta pro padeiro se ele quer abrir uma padaria. Até porque se ele abrir uma padaria, não é mais padeiro, ele é empresário. Então essa história é... Até do que falam, por exemplo, dos chineses. Os chineses têm eles dizem, aquele cara do Alibaba, o mais rico lá, mas na China tem uma filosofia 996. Você sabe o que é 996? De 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias da semana. Que é o que todo patrão que eu fiz a vida inteira. Eu nunca vi meu pai tirar férias. Acho que eu nunca vi meu pai tirar férias. Era carnaval, aquelas coisas que tinha aqueles 4 dias aqui, outro, emendava uma semana 10 dias que a gente fazia. Nunca vi meu pai tirar um mês de férias. Tendo negócio a vida inteira, nunca tirou. Que eu me lembre, eu nunca vi ele tirar. Isso é uma fala da esquerda que tentou implementar nas comunidades, mas o morador de comunidade, ele não cai nessa. A comunidade está cheia de negócio, o cara está cheio de empresário. O jovem hoje na comunidade, ele quer empreender. E na Covid, por incrível que pareça, as empresas dentro da comunidade não fecharam. Lógico que não fecharam. Nem entraram em crise, porque a comunidade, por si só, ela faz todo o dinheiro da comunidade gerar dentro da comunidade. Claro que não. Ele não vai para fora aquele dinheiro. Quem sofreu foi o formal. Exatamente. Foi bom. Bombou. É verdade, o formal é que sempre se ferra. É o que paga os impostos, paga os maiores impostos. Bom, gente, tem que mudar. A conversa está muito boa, mas já extrapolamos o nosso horário. Vamos para as considerações finais, Luiz Eduardo. E já deixo aqui o convite para você retornar, tá? Tá ótimo. Numa próxima vez, que você tem muito ainda para apresentar aqui, para estar conversando, tá bom? Faça suas considerações finais, por favor. Olha, minhas considerações finais eu sou um otimista por natureza, né? Então, acho que tem solução. Acho que o Brasil e o Rio é uma virada de chave assim, ó, que o negócio muda da água para o vinho muito mais rápido do que vocês imaginam, mas tem que ser feito, tem que começar. Não pode postergar a vida inteira. Então, ordem, cumprir a lei não pode ser contra, a lei tem que ser favorável, a lei tem que ser sempre a favor, nunca contra. A lei tem que ser o facilitador, o Estado, né, ele tem que ser o facilitador. Né? Nos Estados Unidos, quando eu fui montar um negócio, eu fui num small business, porque eu namorei um tempo lá, que eu quis montar um negócio que eu tinha lá, uma época eu estava cansado daqui, que eu tinha vendido tudo que eu tinha, falei, chega, fui embora. Morei 2 anos em San Diego. E o cara me falou, o que eu preciso fazer? Não, isso aqui, assim, isso aqui, isso aqui. Eu falei, mas só? Falei, só. Ele ainda perguntou pra mim, o que você precisa? Eu falei, porra, como eu sou maltratado do meu país, cara. Ainda perguntou pra mim, o que você precisa que eu possa te ajudar? Então é isso, o Estado tem que dar a mão, porque quem cria riqueza, a criação de riqueza, o único jeito de diminuir a pobreza é a criação de riqueza. Preciso entender isso. E eu tenho certeza que todo mundo na comunidade sabe disso, todo mundo sabe, todo mundo produz pra caramba, o cara tá com 2, 3 negócios, tá entregando coisa aqui, tá com um negócio de quentinha, é isso. O único jeito de sair da pobreza é criando riqueza. Né? Muito obrigada, Luiz Eduardo. Bom, Vinícius, muito obrigada pela sua participação.
E aí, algum comentário, falar com o seu público? Primeiro eu quero agradecer ao vereador Vitor Hugo, que possibilita a gente estar fazendo o trabalho que a gente faz. É um cara impressionante, é uma responsabilidade substituir ele aqui. Né? Foi em cima da hora, né? Eu nem esperava, mas vim com muito orgulho, muita alegria para poder aprender. Né? A gente vai aprendendo. Eu aprendi que a política se faz ouvindo quem mora no local. É quem mora ali que vai dar o start pra gente de o que tem que resolver e como se resolve. Ninguém vai resolver a vida dos outros, seja de comunidade, seja nas áreas formais, no centro, na zona sul, sem ouvir os moradores. Dentro do escritório não resolve o problema de ninguém. Tem que ir pra rua, tem que ouvir o povo, tem que aprender com o povo e tem que respeitar a história de cada local. Obrigado. Bom, gente, muito obrigada pela audiência. Convido vocês a estarem na próxima quinta-feira aqui conosco. E vocês já sabem, alguma demanda, alguma sugestão, alguma observação, algum comentário, desabafo, um panorama da sua região, do seu bairro, pode mandar para mim, Isis Viana. Meu telefone é 99740-2271. Ou pode também estar mandando para o telefone da rádio 971-59-1211. Acompanhe a rádio no www.radiotropicalwebbrasil.com.br e a sua voz no Rio, todas as quinta-feiras a partir das 18 horas. Grande abraço, gente!